Invoca-me e te responderei e te revelarei conhecimentos grandiosos, inacessíveis que não sabe. Nossa devocional de hoje está em Filipenses, capítulo 3, versículos do 1 ao de número 11, onde se lê: Quanto ao mais, irmãos meus, alegrai-vos com o Senhor. A mim não me desgosta e é segurança para vós outros que eu escreva as mesmas coisas. Acautelai-vos dos cães, acautelai-vos dos maus obreiros, acautelai-vos da falsa circuncisão. Porque nós é que somos a circuncisão, nós que adoramos a Deus no Espírito e nos gloriamos em Cristo Jesus e não confiamos na carne. Bem que eu poderia confiar também na carne. Se qualquer outro pensa que pode confiar na carne, eu ainda mais. Circuncidado ao 8º dia, da linhagem de Israel, da tribo de Benjamim, hebreu de hebreus, quanto à lei fariseu, quanto ao zelo perseguidor da igreja, quanto à justiça que é na lei irrepreensível. Mas o que para mim era lucro, isto considerei perda por causa de Cristo. Sim, deveras considero tudo como perda por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, por amor do qual perdi todas as coisas e as considero como refúgio para ganhar a Cristo e ser achado nele, não tendo justiça própria que procede da lei, senão a que é mediante a fé em Cristo, a justiça que procede de Deus, baseada na fé, para o conhecer e o poder da sua ressurreição e a comunhão dos seus sofrimentos, conformando-me com ele na sua morte, para de algum modo alcançar a ressurreição dentre os mortos. Paulo reiteradamente inicia o capítulo 3, o texto que lemos, com a exortação referente à alegria. A alegria cristã, a alegria em Cristo. Porque essas coisas que ele apontou como fator de entristecimento na sua condição pastoral, de pastor zeloso, nada disso podemos permitir que roube a nossa alegria. Deus nos chama para uma vida de alegria incondicional. E aqui ele, quando cita os motivos para o entristecimento e a resiliência, ele aponta para a denúncia profética contra os falsos mestres, a quem ele chama de cães. Acautelai-vos de maus obreiros. Maus obreiros são falsos mestres, falsas pessoas que não querem se converter ou servir a Cristo, mas se infiltram na igreja de Deus para gerar confusão. Em nossa caminhada cristã, vemos exemplos assim. E nós, os que não valorizamos a circuncisão como não-judeus, como gentio, como um fator de salvação, ou seja, nós respeitamos a cultura judaica, respeitamos as práticas deles, mas o nosso posicionamento é outro, com o momento de inclusão de nós gentios, através do Evangelho, no projeto de salvação de Jesus Cristo, nós temos que refutar essa imposição que gera tanta confusão, hábitos que não têm nada a ver com Evangelho, com Cristo, com as doutrinas da salvação, e são meras imposições de pessoas que não estão preocupadas em salvar a humanidade, em apontar, em promover a alegria que o Evangelho proporciona aos convertidos, mas
tem o objetivo de escravizar as pessoas em seu conjunto de ritos que cumprem o seu propósito somente no seu povo. Referimos-nos aos judaizantes e aos judeus não convertidos, e a alguns gentios que se infiltravam na igreja, mas não eram convertidos. Então, amados, nós vemos aqui Paulo apresentando as suas credenciais como judeu de judeus, como fariseu, como uma série de coisas que os judaizantes julgavam importantes, e ele, depois que conheceu a Cristo, ele reputa essas coisas como refúgio, como lixo, em algumas versões como esterco. É radical, mas é a verdade, é a mais pura verdade. Então, por toda esta pressão, seguindo o exemplo de Paulo, nós devemos desapegarmos-nos disso aí e não nos deixarmos influenciar pela tristeza das confusões que são geradas por pessoas com esse perfil em nosso meio alegre. Não abramos mão da nossa alegria, das esperanças e da transformação, do vínculo de comunhão e amor que temos no Senhor. Sigamos alegres incondicionalmente, apesar, pois Deus nos chama para uma vida de alegria individual e coletiva contagiante. É isso que agrega. O resto é conversa fiada. Que Deus nos abençoe com este discernimento e com esta disposição. Em nome de Jesus. Amém. Invoca-me.